Bom, quem acompanha aí a aparição do Daniel Sotomayor, presidente da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, né, a ATEA, sabe que ele, provavelmente, em todo programa que ele é convidado, ele, sempre que pode, ele sustenta, né, ou pelo menos tenta sustentar, ou pelo menos apenas afirma, né, o seguinte, que nós nascemos ateus, todos nós nascemos ateus e a religião nos é imposta, né, pela cultura, pelos nossos pais, etc., mas que nós somos ateus de berço, né, de nascimento. Como se primeiro isso, se fosse verdade, trazesse algum grau de legitimidade e de verdade para o ateísmo. Porque ele já parece, talvez, estar partindo da premissa de que aquilo que você nasce com seria verdade, né? Digamos assim. Isso não necessariamente é verdade. Só que, bom, é claro, supostamente a gente nasceria com alguma crença. Né? Mas, enfim, de maneira nenhuma, as crenças do berço, etc., elas vão ser verdadeiras por serem do berço. Né? Se é que existe esse tipo de crença que ele está dizendo. Porque, obviamente, nós não nascemos ateus. Né? Ateísmo é o quê? É a afirmação negativa a respeito da existência de divindades. Certo? Ela não é meramente a ausência na crença positiva de divindades. Certo? Então, ninguém nasce negando que divindades existem. E ninguém nasce afirmando que divindades existem. A pessoa simplesmente nasce não possuindo crença nem de negação, nem de afirmação, nem positiva nem negativa, a respeito de divindades. Porque nem sequer ela tem faculdades mentais desenvolvidas para professar crenças. Né? Então, é um argumento, né, ridículo. O Craig até ridiculariza essa visão, né? Não claramente o Daniel Sotomayor, mas sim essa visão que também digamos assim, popular entre os ateus leigos lá nos Estados Unidos. Ele interage com isso em Guarda. Ele simula lá um diálogo de duas mães que fala: nossa amiga, preciso te contar uma coisa, né, sobre meu bebê. Ela diz: o que foi? É porque ele é ateu, ele nasceu ateu, né? Olha só que ridículo, né? E aí ele compararia o bebê a uma pedra. Porque então, se a pedra também não crê, né, em Deus originariamente, não haveria problema nenhum em chamar a pedra de ateia, simplesmente porque ela possui ausência de crenças em divindades, né? Mas é claro que a pedra não é ateia, né? Primeiro que ela não tem, né, racionalidade. E se ela tivesse, para ela ser ateia, ela precisaria ter uma crença negativa a respeito da existência de divindades, não a ausência de crença em divindades. Porque uma coisa é a ausência da crença em divindades, definindo crença como crença positiva. Né? Outra coisa, né, é a crença negativa, né? Na verdade, é justamente o que eu estava falando. Outra coisa é puramente a ausência de crença em divindade. Então a pessoa nem tem ideia desse conceito e ela não está nem o negando nem o afirmando, né? A crença negativa,
na existência de divindade, ela é a crença na ausência de divindade, ou seja, as divindades estão ausentes no mundo, elas não existem para essa visão. Né? Então é ateísmo, as divindades estão ausentes. Né? É uma formação cabal, não existe, não é a falta de crença positiva, mas é a crença negativa, de negação, né? Que suportam o ônus da prova. Certo? Então, a falta de crença, ela é puramente uma posição, né, agnóstica, ou puramente alheia, né? Ela não está manifestando nenhum juízo sobre a questão. Então, de maneira nenhuma que as pessoas nascem ateias, isso é realmente uma ideia muito ridícula, né? Comparada, né, a uma compreensão elementar, e simples, né, da mente humana, né, da epistemologia humana. Simplesmente eu realmente não consigo ver como a pessoa consegue acreditar nisso. Né? Mas enfim.